que te identifica. Venha sorrir, celebrar e cantar. A EPAD TV está no ar. Se liga, se liga, se liga. A TV que te identifica. Venha sorrir, celebrar e cantar. A EPAD TV está no ar. Então, família, estamos de volta no melhor programa Jango do Júnior, pessoal. Pronto, estou com convidados bombásticos a nível da província de Benguela e nacional. Prontos, não vou estar aqui a dar muito spoiler. Vou já cumprimentar assim o homem da Liamba e da Dira. Prioridade por Cota Lolo, por favor. Boa noite, Cota Lolo. Boa noite a todos, boa noite Angola, boa noite mundo. Seja bem-vindo ao Jango do Júnior. Obrigado, muito obrigado. Cota, mas te apresentaste assim, tipo, queres te apresentar ou... Não, dispensa apresentações? Não é uma questão de dispensar apresentações, eu acredito que o resto é no desenrolar da conversa, sabe? Boas. Lolo e ponto final. Ponto final, sem protocolos. Arrogante. Arrogante? És quem Olha, quiser, se eu falar que não sou arrogante, acredito que eu estaria a falar o que muita gente já fala. O que muita gente já fala? A maior parte das pessoas, quando você perguntar se você é algo que normalmente as pessoas repreendem, tipo arrogante, mentiroso, o normal é as pessoas dizer que não sou. Tá vendo, né? Não sou. Para tentar embelezar a coisa. Sim. Melhor do que eu falar seriam as pessoas que me conhecem analisar as minhas ações. Mas Cota, se tu conheces o Cota Lolo, achas ele arrogante? Sim. O Cota Lolo é arrogante? Sim. Por que achas que ele é arrogante? Muito. Por quê? Muito. E ele nem se importa que vocês pensem assim. Como é aqueles que se ele fala tu és arrogante e ele simplesmente... Tá tudo bem. Até porque eu não sei porque que consideram a arrogância como sendo algo negativo. Calma, antes de começar a apresentar só aí, por favor. Não, olha, vale realçar que ele, no começo do programa, disse que tem aqui famosos a nível internacional e nacional. Ele já especificou internacional e nacional. O internacional é ele? Não, nada a ver. Nada a ver, sou muito. Quer dizer, até agora talvez nacional. Agora nacional. Né? Agora sou nacional? Agora nacional. Tá a ser muito, não, agora está a ser humilde. Eu sou muito da província. És muito da província? Sou muito da província. És muito da província. É só ver que, apesar de estarmos a fazer algumas digressões a nível do nosso país, mas a casa é sempre Benguela. Então, sempre da província. E o nosso tema é mesmo sobre isso também. Vai um pouco aí sobre Benguela. Ok. Cota, ainda não está apresentando. O teu nome eu não quero falar. Vão só me julgar esse bro, não sei o quê. Não estudou. Então fala só mesmo aí teu nome, você, Cota. Eu não quero problema com meus seguidores. Eu estou aqui a dar a volta mesmo, espero que você diga o nome. Chamaué. Cota Chamaué. Esse nome é Cota, mas esse nome é Umbundo. Umbundo. É nome da terra. O que significa? É nome da terra. O que causa pranto ou dor. O que causa pranto ou dor. Eu falei que ia me esquecer, não estou vendo meu garfo aqui. Produção, eu também mereço comer. É muita discriminação. Nossa, o meu prato. Foi colocado estrategicamente. Eu estou aqui a ver. Estavas a falar? Sim. Chamaué, o que causa pranto ou dor. Tu causas dor? Segundo as minhas ex, sim. Calma aí, segundo as tuas ex, tu causas dor. Mas dor de que forma? Dor de que forma? Não, é o que eu contar. Dor de que forma? Alguma aí já chegou até te disse: tu me causaste dor, Chamaué. Já? Sempre dizem, né? Sempre dizem isso. Após o relacionamento, nós sempre viramos cão, né? Ainda bem que o Lolo já veio aqui vir nos defender publicamente. Tem mulheres que chamam de cão, já te chamaram de cão assim, tipo, tu és um cão, Chamaué. Já? Mano. Mas fizeste o quê para tal? Fizeste o quê? Só estava a respirar mesmo, só estava aí para elas mesmo. Mas infelizmente, o término do relacionamento nem sempre é visto com bons olhos de ambas as partes. E é comum. É comum as mulheres falarem isso, como o Lolo já disse na música aqui, tipo, vale realçar. Mas pronto, é isso. Mas homem não é cão? Homem não é cão? Não, elas é que namoram à toa. Elas é que namoram à toa. Então as tuas ex namoraram à toa. Jovem, Sim. Então, responde, as tuas ex namoraram à toa. Nunca, não tem como. Como é que alguém que tem um critério tão refinado quanto esse, né, tipo, vai namorar à toa? Não. As minhas ex, em especial, não namoraram à toa. Tem bom gosto. Só
são impacientes. Podiam esperar um pouco mais. Se esperassem só um pouco mais, hoje serias tipo a dama que está com o amigo do Lolo, tá vendo? Yeah. Conta, Lolo, eu quero saber sobre essa tua música, Homem Não é Cão. Homem Não é Cão. Por que Homem Não é Cão? E as mulheres que namoram à toa. Mas como assim? Não, na verdade, não é uma questão de... As pessoas levaram para o lado do tipo, ela defender um lado e talvez colocar em desvantagem o outro lado. Yeah. Nada a ver. E quando eu fiz essa música, eu não estava a pensar do tipo, vou rebater algo que as mulheres dizem. Sim. Era simplesmente querer trazer um assunto que eu sei que fora da música as pessoas já falam. Yeah. É o comum. Yeah. E quando as mulheres vão falar homem é cão, na verdade não generalizam. Yeah. Elas atribuem esse título a situações específicas. É para um relacionamento que não deu certo, uma situação que não foi fixe. E podia até não ser necessariamente alguém com quem a pessoa teve relação. Yeah. Vamos supor, fala-se muito de cavalheirismo, né? Numa fila de banco, se não priorizares uma mulher que levou criança, né? Tu és um cão. E a tendência é te atribuir adjetivos que de alguma forma te coloquem em desvantagem. Yeah. No fundo, não é sobre o que elas dizem, é sobre o que elas querem transmitir. Boas. Porque há uma diferença entre o que... Há muitas vezes que não há conexão entre o que a pessoa fala, que é o som da boca, e o que a pessoa diz, que é uma coisa totalmente diferente. Falar é uma coisa, dizer é outra coisa. Qual a diferença de falar e dizer? Falar é o que estou a fazer, isso é som, falar. O que sai da boca da pessoa chama-se fala. Mas o sentido lógico da fala da pessoa é que é dizer. Nem sempre o que a pessoa está a falar é o que quer dizer. As pessoas às vezes falam aquilo que a mente lhes permite, mas que na verdade eles querem transmitir uma outra coisa. Tipo em Angola, ultimamente os termos, quando estão a te dizer, ui, fogo, você é mau. Ele não quer dizer você mal, ele quer dizer você muito bom. Fogo, esse é quente. Ele não quer dizer que você é quente, assim, no sentido literal da palavra, não. Não percebeste? É mais ou menos por aí. Não era para briga, estás a ver? Não era para briga. Pai. As damas estavam a te odiar. As damas estavam a te... Homem é cão, como é que homem é cão? As mulheres que namoram, eu namoro à toa. Não, mas a tua mulher não reclamou sobre isso? Vê, eu tenho dito assim, é muito importante marcar isso. Nem sempre é sobre o que se está a dizer. Às vezes é sobre quem está a dizer. Isso é muito importante, sabe? Existem falas que se você tiver com a tua dama podem separar. É tua dama. Mas se você tiver a liberdade, vão separar. Mas o i que ela gosta, ou o i que ela quer, se ele falar aquela palavra, ele é capaz de passar a noite toda alegre, porque o i que ela quer falou algo para ela. A mesma palavra, mas pessoas diferentes. No caso, quando eu cantei Homem Não é Cão, eu também me apoiei no fato de ter uma boa reputação. Lolo é aquele que nunca teve conflito com as pessoas. Lolo é aquele que não canta músicas com conteúdos obscenos. Então, me baseando nisso, por mais que teriam algumas pessoas a pensar coisas negativas, mas a minha reputação estaria a dizer de frente. Pô, esse é o Lolo que cantou Respeita a Tua Mãe. É o Lolo que cantou desencorajando o uso de lhamba. Então Lolo não levantaria um assunto desse para colocar as mulheres em desvantagem. Certo. E a minha reputação falou também mais alto. Olha, eu só queria aqui realçar e te elogiar pela forma brilhante como estava a fazer a entrevista. Estou a gostar de, por enquanto, o prato está cheio, está a fazer uma pergunta para ele. Então você está a comer. Uma estratégia muito boa. Pode continuar a fazer perguntas. Não, agora eu quero entrar já porque nos trouxe aqui. Eu quero ter um debate assim extremamente importante. Olha, vamos perguntar assim. O tema é o estado atual da música em Benguela. O estado atual da música em Benguela, ok? Visto que o Cota Lolo é músico e o Cota também entende sobre o assunto, então vamos aqui tentar abrir as cubas. Pode ser? Pronto. Ô produção, mas eu estou a sentir fome, vocês não estão a ver isso? Olha, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer e espero que prestem atenção. Você está no comentário. A cada pergunta que eu fazer, por favor,
deixem nos comentários uma resposta, ok? Deixem nos escutar uma resposta que é importante. Cota, vou começar a fazer a primeira pergunta. Como é que vocês veem a cena musical atual em Benguela? Não respondi? Não, Responde primeiro. Como é que vocês olham a cena musical aqui na província de Benguela? Yeah. Eu vejo a cena musical em Benguela como uma representação do que acontece a nível nacional, só que é uma proporção muito pequena. Yeah. Então, tipo, Benguela é a representação do que é a música a nível nacional, só que numa proporção, assim, muito pequena mesmo. Yeah. É basicamente isso. Tudo que se pode dizer sobre a música em Angola, ou seja, em Luanda, todos os problemas que existem lá, existem aqui. A diferença é só que nós somos poucos, né? Yeah. Somos poucos, é uma classe muito pequena e existem problemas muito específicos. Por exemplo, o movimento hip-hop aqui, ele apresenta problemas específicos do movimento hip-hop. E a classe artística vai além do movimento hip-hop. Tem outros artistas de outros setores, de outras áreas. Mas, em suma, é isso. Nós temos as mesmas debilidades que existem em Luanda, Yeah. só que nós somos uma comunidade mais pequena. Boas. Cota, Lolo. Yeah, bem. É assim, o estado da música. Eu poderia dizer que ela está do jeito que tem que estar. Do jeito que o estado musical na província de Benguela Está do jeito que tem que estar. Amanhã vai estar do jeito que tem que estar também amanhã. E ontem estava do jeito que tinha que estar ontem. Oh, como assim? Explique ainda bem sobre isso. Não tô entendendo. O Chamau falou algo que eu prestei muita atenção e é muita verdade o que ele disse. Bem, nós temos os nossos problemas que nem precisam ser problemas. Sim. Vou preferir chamar de os nossos acertos a nível regional. Enquanto vivermos de comparação, pese embora às vezes utilizamos a mesma para crescimento, até pode ser bonito nesses aspectos, mas enquanto vivemos em comparação para depreciar aquilo que a gente tem, nunca vamos valorizar aquilo que se faz a nível interno. Yeah. Precisamos entender que, a nível da nossa província, a música ela anda aos passos que é permitido ou que se pode caminhar. Exemplo prático. Sim. A nossa densidade populacional, muitas das vezes, também condiciona a aderência. Vamos falar desde hoje o mundo digital também já faz parte. Os músicos gravam aonde podem gravar e os produtores recebem a quantia que podem receber. Vou vos dar um exemplo bem prático. Se um produtor aqui em Benguela montar um estúdio de alto calibre, Sim. onde investir muito dinheiro, até estou a falar modesta parte dos outros, vou falar ainda de mim também. Eu fiz um investimento big em termos de estúdio, um investimento grande. A minha vantagem, Conheci lá o estúdio, Boas. A minha vantagem é que eu não fiz pensando em clientes. E nós sabemos que se eu fazer um investimento, pensar em cliente, o estúdio vai ficar mais fechado do que aberto. Não é para pensar, tipo, os músicos de Benguela são ambiciosos e whatever, não é por aí. Mas não são? Não necessariamente, não necessariamente. Se eu tiver que falar eu terei que comparar com outros mercados e a comparação vai ser negativa, ou o saldo vai ser negativo. Por quê? Porque aqui em Benguela, muitas das vezes a música se faz conforme se pode. Sim. O ir do estúdio, conseguiu o tipo de micro que tem, então vai meter o preço que os clientes podem trazer. Tá a ver? Se eu quiser muita qualidade, ou qualidade que se exige a nível nacional, Sim. então também terei que fazer um investimento que se faz a nível nacional, e que muitas das vezes a nível interno não corresponde. Porque um artista a nível de Benguela, estamos a falar especificamente de Benguela, e para uma atividade cobrar 200 mil kwanzas ainda é um exagero. Estou a falar dentro da nossa realidade. Eu exagero. Aqui, 200 mil kwanza. dentro de Benguela, para Não são todos os players que pagam isso. a realidade, Podem cobrar isso. para a realidade que eu conheço, quem consegue cobrar 200 mil kwanza em Benguela já está no lucro. Estou a falar especificamente em Benguela. Se consegues tirar 200 mil kwanza numa atuação, já estás no lucro. Yeah. Isso não estamos a falar de música playback. Yeah. Porque se eu for a falar de música ao vivo, estamos a falar de música acústica, cuja produção exige mais coisas.
vais reparar que a pessoa vai gastar mais e tirar menos, porque vais pagar músicos, vais pagar a sessão de estúdio, epá, uma série de coisas. Então, o andamento que nós temos em Benguela é mesmo o andamento que tem que ter. Yeah. As pessoas, os investidores investem mesmo do jeito que têm que investir. Mas como falar do cachê, vou fazer uma pergunta no Cota. Falar do cachê, disseste que ainda é vista de forma exagerada, se for 200 mil kwanza, né? Aqui da nossa província. Prontos, isso só na parte de alguns ou de outros. O Cota, por exemplo, o Cota, 200 mil kwanza, ainda há pessoas que olham, para te pagar é uma forma exagerada? Para mim? Sim, para ti. Olha, sendo honesto, não é para mim. Sim. Quando eu falo isso, eu já me tiro. Já me tiro. Por quê? Eu já. Pá, eu não sei como é que vai cair, nem gosto de falar muito disso. Já? Não, tu disseste sobre arrogância, mano. Tens que falar, oh. Mas é a verdade. Fala a verdade, queremos ouvir. Sim, nós queremos saber do DJ Lolo. O Lolo já está num. Fala, abre o livro. O Lolo já está num calibre nacional. As minhas exigências de cobranças Sim. já são na exigência nacional. Como um exemplo prático. Se o Lolo para uma atividade, o dinheiro que o Lolo fala que é baixo é dentro do nacional. Por exemplo, quando você convidar o Lolo, você fala, vou te dar 500 mil, é baixo. Não entendi, como 500 mil kwanza por... Não, eu quero saber, eu acho que também muita dúvida. Eu falar de Escócia em função da realidade. Sim, aqui em Benguela, dentro de Benguela. Sim, o mínimo que podem pagar para o DJ Eu Lolo. mesmo vivendo aqui, já não me pagam mais como músico daqui. Se eu for uma tua atividade de Benguela, eu tiver a aceitar teus 400 mil kwanzas, que Deus abençoe também, porque eu não posso desprezar. Nós estamos a vir mesmo, eu estou a vir dos 30, 25, 20 mil. E hoje, se eu for para uma atividade de Benguela, onde estão a me dar 400 mil, assim já é meu amigo também. Mas é o quê? Não estou a me referir, ou seja, não estaria a falar do Lolo como um músico. Não estaria a falar do Lolo como um músico de Benguela. O Lolo como um músico nacional. Por que eu estou a envolver isso? O Lolo, por exemplo, quando vais contratar o Lolo, você já não vai tirar o Lolo aqui na minha casa na centralidade, em função da minha agenda. Você estará a tirar o Lolo, por exemplo, numa agenda, suponhamos, acontece muito isso. Quer o Lolo no dia 7, só que no dia 6 o Lolo está no Mochico. Sim. Então você tem que ter condições para tirar o Lolo do Mochico para cá. Não desculpa, mas eu quero falar aqui. Sim. O Lolo está dando muita voz. O Lolo é da LS. O Lolo é da LS. Eu acho que isso já responde aqui a pergunta. Não, o Lolo está na LS republicana. Sim. Numa produtora nacional. O Lolo é um dos poucos artistas que tem mais de 10 milhões de views no YouTube. Lolo é um dos pouquíssimos artistas que você vê um cantor brasileiro vem aqui e canta o som dele. O Lolo viraliza, tem fãs de Moçambique. Sim. Então, obviamente, o Lolo não é mais artista de Benguela. O Lolo está em Benguela, o que é diferente. O Lolo está em Benguela. É outro nível já. Ele só está a ser já humilde, ele só não quer falar, mas é outro nível. Eu quero falar de números. Prontos. Cota Lolo, quanto é que está um cachê do Cota Lolo aqui em Benguela? Não. Olha, olha, por respeito aos meus irmãos que ainda também estão na luta. Sim. E que muitas das vezes nem cai bem. Mas acho que ia motivar, tipo, também tenho que trabalhar para conseguir. Vai destruir meus bradas. Vai destruir porque, deixa eu falar algo que acontece e é muito triste. A palavra motivação que muita gente utiliza quando está a contar os seus bens, é preciso saber quem você quer motivar. Se você não saber fazer, vai te ter como alvo. E nós temos visto aqui, acontece muito. A pessoa que vai achar assim, se o Lolo está a cobrar 600 a 700 mil, como é que o Lolo está a lhe dar 700 e eu estou a me dar 50? Não é justo. É daí que às vezes há necessidade de manter um certo sigilo. Está a ver? Porque é preciso que as pessoas trabalhem de maneiras a... As pessoas trabalhem de maneiras a permitir que o tempo te lapide e com o tempo consigas crescer ao nível disso. Porque não é você que vão... Eu já ouvi muita gente equivocada com a ideia de se valorizar. Já ouvi muita gente assim. Tem que se valorizar, tem que valorizar mais a arte. Brada, isso não se faz de forma aleatória. Não é você que acorda do nada. Eu hoje estou 500 mil, vais mesmo morrer lá dentro com fome. Porque há N fatores que hão de ditar
Esses números. esses números e a tua própria trajetória. Precisas conhecer a realidade do meio onde estás, a maneira como você trabalha, o teu contratador e o que ele quer com você. Muitas das vezes, a nível da nossa província, agora já estamos a ter alguns, que Deus abençoe, com muito trabalho, já estamos a ter alguns que cara deles no cartaz significa algo. Sim. Certo? Sim. Mas ainda temos bradas que a cara dele no cartaz com uma parede não pintada é igual. Sabemos Está disso. me provocar te perguntar tipo quais? Não. Está mal. Deus jamais foi estar aqui a falar fulano ABCD, ainda é uma realidade. Mas os tais que hoje a cara já significa algo, não é só pelo talento. São pessoas que com o tempo foram trabalhando, insistindo, batendo na mesma tecla, se reinventando. E hoje falar deles já exige um certo respeito. E que o organizador também já não lhe chama só vumpa, né? Certo. Antes dele chamar, ele também já... Ele chama mesmo ainda. Yeah. Pior é que ainda chama. Sim, mas essa aqui, isso existe. Isso existe, mas é aquela que a maneira, porque eu tenho dito assim, a exigência deve estar equilibrado com o nível de trabalho. Isso, as coisas devem andar ao mesmo nível. Mesmo eu no nacional, tem fases, e por incrível que pareça, alguém já me perguntou, Lolo, você cantaria de favor? Ainda canto em algumas atividades que me interessam. Há atividades que ainda me interessam, há atividades que ainda me promovem, por incrível que pareça. Certo. E esse tipo de atividade, eu preciso fazer uma análise, por exemplo, o momento que estou a fazer com aquele tipo de atividade. Tem um organizador que ainda vai te ligar, é aquilo que estavas a tentar dizer, Lolo, apareceu uma que eu quero te colocar. Onde ele está a falar para o Lolo, que o Lolo se pensa, eu sou nacional, mas ele está a dizer que vou te colocar. É porque aqui para esse tipo de atividade, o Lolo mais ganha aparecendo do que propriamente vir buscar dinheiro. Isso ainda vai existir. Isso ainda vai existir. Não. Eu percebi muito bem a pergunta que você fez. Eu acho que, respondendo para o nosso público que está vendo aí em casa, sim, eu acho que há um fraco conhecimento sobre como é que funciona o processo de pagamento da área artística. Porque as pessoas pensam que na área artística as coisas acontecem como acontecem em outros setores comerciais. Pronto, os artistas, eles têm um cachê fixo e esse cachê ele é negociado. Ele é negociado com base a diversos fatores. Oh, meu irmão, não faz. Eu estava de olho aí. Eu estava de olho numa perna aí. Pronto. Esse cachê ele é negociado com diversos fatores que o Lolo aqui já falou de forma clara. O tipo de evento, o tipo de produtor, se agrega ou não, qual é o projeto em causa. Por exemplo, existem festivais que são contínuos, que tu podes estar em alta agora e queres dinheiro, mas amanhã tu vais precisar daquilo para um prestígio. Certo. Então, os artistas vão analisando isso tudo. No caso de artistas que têm labels, por exemplo, tem eventos que eles vão cobrando menos para valorizar mais a produtora dele, pegam mais. Então, é só para consciencializar aqui o público que nós, os artistas, nós, os cantores, a gente até pode ter um cachê fixo que a gente estabelece. Mas esse cachê, ele é sempre negociado. E alguns aspectos, e alguns eventos tu vas a custo zero, outros tu vais cobrar, por exemplo. Estou aqui agora a lembrar-me de um evento em que eu fui e que o cara que contratou-me, ele contratou mais outro artista que na visão dele era um pouco inferior a mim, mas ele disse, mas aquele me complicou mais para estar aqui do que você. Não, eu tinha interesse em estar lá. Tinha outro artista lá que era de difícil contato, que eu queria por acaso ter o contato, tipo ter um feat, ter uma colaboração, alguma coisa. Então isso pesou também na contratação. Então é só isso que eu quero deixar bem claro para o público, que por mais que um artista tenha um preço, os eventos eles são sempre negociados. A nossa praça ainda funciona assim. Ainda funciona. E também tem a maneira como nós encaramos, eu digo nós, os próprios artistas, como levamos a coisa. Porque assim, a nível da nossa província, falar de talento é muito. E aliás, nós batemos no peito, falamos depois de Luanda, Benguela tem muitos talentos. Isso não é mentira. Mas eu acredito que nos equivocamos no que queremos passar com as pessoas. Talento só... Já está mais do que provado. Talento só não é suficiente. Há shows
onde nós vamos cantar, que tem mais de... Onde tem 30 mil pessoas, deve ter por aí umas 100 pessoas que cantam melhor que o Lolo. Calma só, Cota, mas já atuaste em palcos que sentiste que alguém que está aí contigo, não um famoso assim de renome, tipo um novo talento, e sentiste que o rapaz tem talento, se calhar mais que tu, mas não se encontra na mesma posição que tu? Não é já, várias vezes. É assim, talento nasce, talento aparece, talento vem, talento vão. O ser talentoso por si só. Eu já vi pessoas equivocadas que acham que a pessoa tem que ser apoiada só porque tem talento. Não é verdade. Em primeiro lugar, se fosse que as pessoas devem ser apoiadas porque cantam bem, então todos os sábados e domingos a cultura tinha que andar aí na igreja, porque é lá onde tem pessoas que cantam mesmo de verdade. Se fosse assim, nos cultos mesmo, porque os da igreja cantam mensagem. Ainda que você não acredita em Deus, o que eles cantam é cabeça, tronco e mesmo. Tipo assim, se você não acredita em Deus, pelo menos ele diz, não rouba. Não rouba. Tá bom. Sim. E quem está cantando não rouba, tá bom. É para o teu próprio bem. Então, já está a contribuir para diminuir na delinquência. Certo. A igreja cantam, seja fiel, mulher do outro não. Ele já está a contribuir há muitas vantagens para diminuir na prostituição. E que nós sabemos que a prostituição é um dos itens que contribui muito na pobreza. A taxa de natalidade contribui muito para a pobreza. Se assim fosse, a nossa cultura teria que todo fim do mês levar dinheiro nos levitas, que são os cantores da igreja. Se os levitas que cantam mensagem não ganham por isso, é nós que cantamos canção dela me mexeu e quando ela lhe vi, depois eu tenho talento, quero dinheiro. Como assim? Então, o que falta? O que falta? Talento está lá. Quando você decide ser cantor, é necessário que fique claro para ti os desafios. Porque isso é parceria, isso é trabalho. Se eu quero ganhar dinheiro com isso, eu preciso me preparar de maneiras a conseguir atrair as coisas que quero. Nós até hoje, quando falamos... Olha, quando se pergunta como é que você vê a arte em Benguela, olha, pega 5 músicos, as palavras que mais vou ouvir aqui, eles não apoiam. Não apoiam a tropa. Você também está incluído nessa lista de que não apoiam. Eles não puxam. Mano, quem tem que te puxar? Mas já quando você decidiu ser cantor, pediste a quem? Não é, calma, espera. Nem mesmo você. Espera. Nem mesmo você. Mas já foste novo talento também. Espera. Nem mesmo você sozinho que falou você é cantor? Alguém te mandou? Não. Agora, quando você decidiu entrar, precisa estar claro para ti os desafios. Espera aí, espera. Precisa estar claro. O microfone também aí, vamos ver. Vou passar. É assim. Tá certo eu isso tô que a gostar, Cota tá falando. botaram câmera numa das conversas que nós já temos tido por horas. Sim. O Lolo, eu concordo. 70%, meu amigo. 70%. Sim. Porque assim, por um lado, eu entendo o que o Lolo está a dizer. A essência do Lolo é, se você decidiu fazer o teu trabalho, estude o mercado, vê quais são as dificuldades que tem lá e faça o necessário para romper isso. Não vai depender de outras pessoas para você realizar o teu sonho. É o que você quer. Até aí está tudo bem. Até aí, esse é um pensamento bonito. Certo. Só que na prática, a música, ela é só arte a partir do momento que está na tua casa. Quando você grava e decide colocar lá fora para os outros, eles se transformam em produto. Sim. E qualquer mercado comercial precisa de políticas para ser sustentado. Aí mesmo entra já essa questão do apoio. Então, ou seja, eu concordo que os nossos colegas, quando falam de apoio, estão a falar de coisa errada, porque estão acostumados a mendigar. Querem que alguém vá lá e lhe deita dinheiro. O apoio que nós precisamos não é necessariamente de um cota vir e começar a te deitar dinheiro na cara, por mais que eu queira. Se alguém quiser, então, dá um toque. Mas esse apoio não é esse que a gente precisa na carreira artística. É de políticas que venham sustentar o próprio mercado da música. Por exemplo, a questão dos direitos de autor. Estás a ver? Isso é uma coisa que não se discute de forma clara. Em Angola até aqui não temos ainda mercado da música, temos mercados de espetáculo, de eventos. Os artistas daqui sobrevivem de eventos e de contratos de publicidade. Vivem ou sobrevivem?
Não, sobrevivem porque ganha mais quem está em alta, ganha mais se produzir. Por exemplo, Sim. Lolo, se deixar de produzir uma música durante um ano, o mercado vai lhe conceber de maneira diferente. Sim. Isso é que é o problema. Sim. Porque se fosse no mercado da música, como acontece no Brasil, em Portugal, e por isso é que nossas músicas estão registradas lá, não é? Sim. Tu ganhas dinheiro pela música. A música do Lolo Liamba, mano, quantas views? Mano, aquilo chegou lá na Índia. Ele teria que receber Não, mas esse chegou- dinheiro. chegou na Índia. Não é? Sim, até na Índia teve pessoas a fazerem vídeos aqui da música. Poxa, não é? sim, senhora. Então, mano, nós estamos a dizer que a cantora brasileira que cantou a música Tô Nem Aí vive dessa música até hoje. De uma Yeah. música. Yeah. Então, sim, só para complementar aqui a minha ideia, concordo parcialmente. Essa questão de mendigar, ou nos dão dinheiro que os artistas gostam, Não, mas também- calma, sou desculpa, contra. desculpa. Mas é preciso políticas econômicas para Dizes que o viabilizar Cota Lolo está errado quando fala que mercado da o música. artista tipo, não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Se ele entrou aí, tem que se ajudar sozinho. Não, É isso? não, sim. Eu estou a dizer que eu concordo. Não, eu concordo. Não, Queremos saber onde que você Calma, onde é que tu deixa eu discordas? responder. Sim. Deixa eu responder. Sim, eu concordo parcialmente. Onde eu não concordo com o Lolo é no sentido de que essa ajuda que precisamos não é a ajuda que os colegas estão a pedir. Tipo, é só isso. Sim. Nós precisamos de ajuda sim, mas é de políticas econômicas e sociais que são implementadas de subsidiação do mercado artístico. Boa. Isso é que queremos. Boa, Cota Lolo. Quando eu comecei a falar, eu falei de... O nosso mercado está do jeito que tem que estar. Quando você entrar no mundo da música, esses problemas que estás a falar já existem. Quando você entrar, estás a falar que queres mesmo. Ninguém te empurrou. Tipo assim, vê. Você já sabe que aqui é difícil subir sair. Já sabes que, e fala-se muito, para subir sair tem que pertencer a uma label, tem que ir para Luanda. Quando você fala, eu agora vou entrar, na tua cabeça estás a dizer assim, Já sabe. já sei, mesmo assim, quero. A minha fala está voltada ao seguinte ponto. De forma aleatória, podem aparecer apoios. De forma aleatória. Mas isso não deve fazer parte do teu guião de trabalho. Para dizer que, eu, por exemplo, eu repito sempre que falo numa entrevista, eu deixei de estudar para fazer música. Ninguém me mandou isso. Calma, tomaste a decisão de Deixei de estudar. largaste os estudos. Não estudo mais, vou fazer música. É. Sim. Não tinhas mãe nessa época? Tenho mãe, pai, sim. Família lá em casa. A fase adulta não é fase de tomar decisões porque cuia. Não é naquela fase de meu brinquedo é bonito, meu brinquedo é grande, é pequeno. As nossas decisões trarão consequências, sabe? Se você estuda porque mamãe mandou, papá mandou e lhes cai bem, Deus abençoe. É muito bom fazer a vontade da mamãe do papá. Sim. Mas é necessário que chegar numa fase e entender porque que estás a fazer aquilo. Porque quando você terminares a tua engenharia, não sei se lá que é licenciatura, e não tiveres, tiveres enquadramento, o máximo que a mamãe vai te dar é consolo. É para meu filho, tentamos, não deu. Força aí. Não estou a dizer que não devem estudar. Estou a dizer que os que estudam precisam saber por que estão a estudar e o que querem com isso. Básicos. E o que eu falei? Eu preciso apertar mais na minha cena. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero para mim. Sim. Eu não desisti de tipo, do nada não estou aparecendo na escola. Sentei com minha mãe. Meu velho, família, eu vou apertar mais no meu trabalho. School mesmo aqui já deu. Tu pai aceitou? Mano, quem estava a falar com meu pai era um cara lúcido. E outra, um conselho lá em casa. Se estudar tiver a te complicar, então estuda. Eu larguei porque não estava a me complicar. Como? Se lá em casa quer desistir por causa das equações, está complicado, então estuda mesmo. O que o Lolo está a fazer é uma crítica muito boa ao nosso sistema de ensino que precisa ser mais inclusivo. Não, que precisa ser mais inclusivo. Estás de acordo com o que está falando? Com o Lolo? Sim. Não, eu estou completamente de acordo porque ele não é o único. O Lolo terminou em que classe ainda, Lolo? Em que classe? 12ª. Sim, 12ª. Eu tenho também um irmão que eu acho que é um gênio. É um gênio da música e que também largou os ensinos. E hoje ele vive da qual é o nome do música. irmão?
O Rolando, ele hoje toca para grandes artistas lá em Luanda e também abandonou o estúdio. Eu queria chamar a atenção aqui a alguma coisa. Ainda bem que o Lolo chegou lá. Que é isso. O Lolo deixou de ir para a escola, não deixou de estudar. Sim. O Lolo abandonou um sistema de ensino que não corrobora os objetivos que ele queria na vida. E não errou, porque tu não tens hoje nenhuma faculdade aqui em Angola vocacionada para aquilo que ele faz. Sim. Tu não tens. E a prova disso é que eu sou licenciado, por exemplo, sou muito bem formado. Quem estudou comigo sabe, sempre fui o melhor da turma. E eu converso de tu para tu pro Lolo. Então, se uma pessoa bem formada, que seguiu o ABC da vida... Às vezes nem tem essa interação que tu tens com o Cota, né? Não, mano, muito licenciado não tem nem a metade do intelecto do Lolo. Tipo, esquece isso. Você buscou onde? Não tem, não. É o que eu estou dizendo. O Lolo não parou de estudar. O Lolo abandonou um sistema de ensino que não corrobora os objetivos dele. Onde é que o Lolo ia aprender a ser o Lolo assim? Eu converso com o Lolo. Ele, por acaso, tem tudo para dar mentoria artística para quem quiser. Tem um conhecimento e uma bagagem artística. Mano, que nem os juízes que estão lá no game há décadas tem o cérebro desse indivíduo aqui. E ele obteve isso estudando. Mano, é assim, olha, vê. Eu nunca tive problema com matemática e eu lido muito bem com matemática. Fala de trigonometria, derivada, fala o que você quiser, fatorial, eu percebo. Agora abre um Fruit Loop dele. abre o programa dele que ele usa para fazer os beats que me impressionam e fala, vai, usa. Esquece. Não vou conseguir fazer aquilo. Porque é preciso uma formação, é preciso estudar para entender aquilo e ser orgânico ao ponto de aquilo tipo poder expressar o que você pensa. Então, essa informação do Lolo é muito importante. Ainda bem que isso é gravado. Sim. Que pode ser usado. As nossas instituições escolares precisam de reforma para ajustar a pessoas que têm vocações para a área artística. Nós não temos no nosso sistema de ensino uma estrutura que seja inclusiva para quem quer seguir música. Achas que já é o momento, ou deve-se ainda trabalhar mais? Os artistas devem trabalhar mais? É preciso dar o primeiro passo, sabe? Se olharmos para a coisa na demanda que ela tem, nunca vamos dar o primeiro passo. Se pensares que vais ter que basar daqui para o Namíbia a pé e tiveres que fixar, são X quilômetros, vou passar frio, vou não sei o que, não vais te mover. Certo. Se é necessário que te movas, dá o primeiro passo. O primeiro vai chamar o segundo vai chamar o terceiro. Talvez morras na caminhada, mas vale a pena porque foste na direção daquilo que você precisa fazer. Só o que a gente precisa, eu falo para as pessoas precisam desenvolver relação com o que fazem. Você precisa se relacionar com o que fazes. Não é para te enquadrares num padrão, para te sentir que tipo, vê, o faltar à escola, o não assimilar bem a matéria, o reprovar, dá tanto medo nas pessoas. Sim. Que as pessoas não param para se perguntar o aprovar, o estar sempre, o ser pontual, o terminar os estudos. O que é que eu vou fazer depois disso? É tão padrão, é tão bonito dizer que terminei. E dá pena quando você vê que a pessoa que terminou tem problemas básicos, sabe? Sim. E eu não estou a falar de enquadramento no sentido de depois de terminar os estudos e procurar... Mas problemas básicos como o quê? Mano, quantos e quantos hoje... Olha, uma vez eu fui... Nem queria falar isso, mas é para estarmos a falar. Podes falar tudo. É para enquadrar nessa cena. Uma vez eu levei alguém para o hospital... acho que 2 horas de madrugada. Sim. Olha, mano, quando eu vi os estagiários lá, eu tirei lágrima. Eu sou estagiário. Isso não é, eu tirei, o que vocês passam me fez tirar lágrima. Eu vi no compão que eu vi, eu me perguntei assim vocês estudaram mesmo para isso? Primeiro é que eu sei, vamos só abrir outros assuntos que nem devemos estar aqui. Não, eu quero saber. Eu só pensei que é disso que eu não quero, é isso que eu não quero, sabe? É isso que eu não quero. Você andou a ler um monte de coisas, um monte de cenas. Você guardou um monte de conhecimento. Vou desistir. Para depois... Vou desistir. Velha, vai me desculpar. Vou desistir. Foi engraçado. Não, mas eu estudo. Vocês repararam que ele está a estudar, mas ele está a ser conhecido por algo que não aprendeu na escola dele. Eu estou a te conhecer por você estudar outra coisa. A tua maneira de falar, a tua forma de interagir, que aliás é diferente dos podcasts normais que estamos habituados. Sim. É algo que você foi desenvolvendo fora da escola e que às vezes a escola atrapalha isso. Não, o pior, eu tenho muitos problemas na escola. O pior disso é que na tua escola, tipo no teu curso, tu vais ser sempre medido
Sim. Tipo, pelo nível de notas, por padrões que transcendem aquilo que você é. Sim. Nada dentro da escola está lá feito para apurar quem você é. Sim. E eu se calhar sou a melhor pessoa para falar disso, porque é muito mais fácil alguém que não foi bom na escola falar isso. Agora, alguém que terminou mesmo, tá a ver, que fez bem e foi até bom, tipo, vir aqui falar isso é muito bom. Porque, por exemplo, eu tive um desenvolvimento muito bom, tipo, a nível acadêmico, porém, eu confesso que nada do mundo acadêmico pude espelhar exatamente aquilo que eu sou bom. Porque você, por exemplo, Júnior, né? O que você faz aqui, o que você é, Sim. não tem concorrência. Tipo Yeah. é você. Yeah. É autêntico. Tu tens noção que o teu certificado, se você quiser emigrar, tu tens que se perguntar se lá vão reconhecer, se não. Sim. Tipo, tens que guardar muito, porque se molhar só estragar, epa, volta. Você não. Você, em qualquer lugar em que você ir, Sim. tipo, tu vais para Tuga, vais para o Brasil, olha, eu sou o Júnior e eu sou um excelente apresentador. Prova, olha, tá aqui vídeo. Sim. Acabou. Ou bota um microfone na tua mão, Yeah. acabou. Yeah. E tu consegues estabelecer o teu preço por aquilo que você é. Yeah. Então, eu acho que é isso que o Lolo está a dizer e eu concordo plenamente. Seja bem-vindo à Epandi TV. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal para continuar a assistir conteúdos originais, exclusivos e em primeira mão. Se liga, se liga, se liga. A TV que te identifica. Venha sorrir, celebrar e cantar. A Epandi TV está no ar. É dia de alegria e o sol faz companhia.